Estatuto da Criança e do Adolescente, continuando os nossos estudos, com foco nos concursos para o magistério, vamos falar da prática do ato infracional. Iniciamos pelo artigo 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Artigo 104. São plenamente inimputáveis, ou seja, não se pode atribuir responsabilidade os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas nessa lei. Parágrafo único. Para efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente a idade do fato, ou seja, de 0 a 12 anos incompletos ele é uma criança. Dos 12 anos completos até os 18, ele é um adolescente, ele ou ela. Porém, se ele tiver praticado um ato infracional nesse período de 12 até os 18 anos, ele, mesmo que já tenha completado 19, 20, 21, ele estará respondendo ainda como se ele fosse um adolescente, por essas legislações que nós estamos lendo no presente momento, tá bom? E o artigo 105 vai falar que o ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas previstas no artigo 101. O que são as medidas do artigo 101? São as medidas protetivas. Então, guarde bem. Criança não sofre medida socioeducativa. Guarde isso para concurso. Criança sofre medida protetiva. Essa medida protetiva, ela vai desde orientação, encaminhamento a espaços de atendimento psicológicos, médicos, orientações técnicas na escola, matrícula na escola quando ela está fora da escola. Tem uma rede de proteção aí para que ele não cometa novamente um erro, né? E o adolescente, esse sim sofre medida socioeducativa, tá? Vamos para o próximo artigo, que vai falar, que já entramos no capítulo 4, que vai falar das medidas socioeducativas. O 112 vai falar que, verificada a prática do ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. A primeira é uma advertência. Então, a autoridade constituída vai ser, então, o Conselho Tutelar. Se encaminhar para a Promotoria da Infância e Juventude, são eles que vão dar essa advertência. A segunda é a obrigação de reparar o dano, né? Esse reparar o dano, desde que comprovada e que seja possível ele suportar essa medida, né? Não é o pai e a mãe dele que vão pagar pelo dano, é o próprio adolescente que vai reparar esse dano, desde que ele consiga reparar esse dano, desde que ele tenha capacidade física para reparar esse dano. Quem vai determinar isso? A Vara da Infância e Juventude, juntamente com o encaminhamento do Conselho Tutelar. Em nenhum momento eu estou dizendo que é a escola que vai fazer com que ocorram esses itens, tá? Lembrem que nós deixamos muito claro nos nossos encontros que a autoridade competente para aplicar tudo que diz respeito ao ECA é o Conselho Tutelar. Bem, o terceiro é a prestação de serviços à comunidade, sem expor, tem toda uma proteção aí relacionada à pessoa do adolescente. A quarta é a liberdade assistida. A quinta é uma inserção no regime de semi-liberdade. E a sexta é uma internação no estabelecimento educacional. Essa internação ocorre quando há uma prova cabal, firme, completa, induvidosa, super coerente, quer dizer, não tem como dizer que não houve aquele ato infracional, né? Essa medida socioeducativa vai ser aplicada porque ficou determinado por provas de todas as formas que o fato realmente ocorreu e que tem a responsabilidade desse adolescente, tá? A sétima é qualquer uma das previstas no artigo 101, que são medidas protetivas também. Então, se o juiz determinar que também deve ser encaminhado para atendimento, etc., ele vai ser. Parágrafo 1º, a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. Parágrafo 2º, em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado. E o parágrafo 3º, os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão um tratamento individual e especializado em local adequado às suas condições. A criança, autora de ato infracional, como eu já falei, não está sujeita à aplicação de medidas socioeducativas. Vamos reforçar isto. Ela está sujeita a medidas de proteção que deverão ser aplicadas pelo Conselho Tutelar.
Nessa aplicação, entram todos, entram pais, escolas, entram todas as pessoas que fazem parte do rol de proteção e de educação dessa criança, tá bom? Então, falamos sobre essas 3 telas, deram a mensagem mais importante que nós tínhamos sobre medidas socioeducativas.